Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada para depois ser postada no canal do YouTube, ok? Hoje a gente vai fazer a correção da semana 4 do PET 2. Na última aula a gente fez a correção da semana 3, ok? E hoje a gente vai abordar o tema aqui, analisar os impactos da transferência da corte portuguesa sobre os hábitos e costumes da vida colonial. Ou seja, a gente vai falar aqui do período joanino, né, da chegada aqui da corte portuguesa no Brasil. Então vamos lá. Peço que vocês sigam meu canal, Professor Edivaldo História, ok? Sigam também o canal do professor Dimas Antônio, né? Parte dos conteúdos dessa aula foram embasados no canal dele. E é isso aí. Mudanças culturais provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil, né? A corte portuguesa ela vai chegar aqui no Brasil em 1808, fugindo da ameaça napoleônica, né? Napoleão ele queria de qualquer forma elevar a França ao posto de nação mais rica, né, da Europa Ocidental, e para isso ele empreendeu uma concorrência, uma disputa comercial muito forte, né, contra a Inglaterra, que até então, né, o reino inglês era a nação mais rica do Ocidente, o império mais rico do Ocidente, né, com as suas colônias. E a França buscava de alguma forma superar a Inglaterra. O exército francês ele já tinha conseguido dominar vários territórios da Europa Ocidental e mantinha outros territórios, né, sobre a sua influência. Aqueles que não foram invadidos ainda estavam sob a influência do governo francês, ok? E para evitar uma expansão no comércio, na riqueza, na economia inglesa, Napoleão ele resolveu lançar um decreto, que era o decreto do bloqueio continental. O que era esse decreto do bloqueio continental, pessoal? Nenhuma nação poderia mais fazer comércio com a Inglaterra. A nação que fizesse comércio com a Inglaterra ia estar declarando guerra à França, o que não era uma boa ideia, uma vez que Napoleão tinha um exército de 600 mil homens, o que para a época era uma coisa absurda, né? E entrar em guerra contra a França não era muito boa ideia, não. Já podia-se ver o exemplo das nações que foram invadidas, né, pelo exército inglês, ok? Então havia esse problema. Só que Portugal, pessoal, Portugal ele não poderia abandonar as relações comerciais com a Inglaterra, né? Portugal ele tinha tantas dívidas com a Inglaterra que disse que 80% de todo o ouro que era extraído do Brasil e levado a Portugal, né, 80% desse ouro que era levado para Portugal era levado depois para a Inglaterra, né, em pagamento de dívidas. Então, havia até um dito popular também na época que dizia que até os pregos das ferraduras dos cavalos de Portugal vinham da Inglaterra, né, para a gente ter uma noção da dependência comercial, da dependência econômica que Portugal tinha da Inglaterra. Então a situação era essa. Não dava para parar de fazer comércio com a Inglaterra. E houve um problema também nessa questão de Portugal, que é o seguinte, pessoal. Hoje, pessoal, desculpa, a gata subiu aqui em cima do computador, derrubou tudo. Ok. Havia um outro problema, pessoal, é que a rainha de Portugal, a Dona Maria não é Dona Maria do dito popular, não. Dona é o feminino de Dom, tá bom? A Dona Maria, rainha de Portugal, ela enlouqueceu. Ela viu o seu filho e o seu marido, né, o seu filho primogênito e o seu marido morrerem, né, muito prematuramente, de forma assim, muito frustrante, muito trágica. E isso aí já gerou uma grande perda pessoal para ela. E além disso, ela vivia com uma paranoia absurda da República Francesa acabar batendo nas portas de Portugal, né? Porque ela via que o movimento republicano o movimento republicano da Revolução Francesa, né, tinha gerado um levante entre
as classes populares, né, que foram contra o rei da França e acabaram julgando, né, e decapitando ele, cortando-lhe a cabeça. E ela morria de medo de perder a cabeça. E ela ficou muito traumatizada com isso, né? Mas também, né, quem não tem medo de perder a cabeça, ela ficou muito traumatizada com essa coisa de da ameaça republicana, né? Principalmente porque é, principalmente porque ela tinha laços de proximidade muito grandes, né, com a família, com a corte francesa na época, né? Mas aí aconteceu isso, pessoal, ela ficou enlouquecida e os conselhos da corte resolveram mantê-la como rainha, né? Uma vez que ela estava viva, não dava para tirar ela do posto de rainha, mas deram plenos poderes de decisão ao seu filho, né? O seu segundo filho, que era o Dom João VI. Dom João VI, que era uma figura muito caricata, né? Ele era gordo, ele tinha problemas com coragem, né? Ele era muito ponderado, por vezes ele transparecia até uma covardia, né, nas suas decisões. Ele vivia sempre com uma coxinha, com a coxa de frango assado dentro do bolso, né, por causa de uma emergência. Mas aí, o que acontece? Na verdade, ele era um cara muito ponderado, muito inteligente até. E diante dessa situação, ele buscou negociar das formas que ele pôde, né? Por vezes ele falava para Napoleão: olha, vou parar de fazer comércio com a Inglaterra. Só que, por vezes, também ele voltava atrás nessa palavra. Ele falava: olha, não posso, não tenho condições de parar de fazer comércio com a Inglaterra, né? E assim ficava nessa novela. Até que chegou um momento que Napoleão perdeu a paciência com Dom João VI e invadiu a Espanha. Se vocês observarem, pessoal, num mapa da Península Ibérica, a Espanha ela fica bem ao lado, né? Ela faz fronteira com Portugal, né? Então Portugal estava diretamente ligado à Espanha, diretamente vulnerável, né, à invasão de Napoleão. Então, com o apoio da Inglaterra, né, Dom João VI resolveu mudar a corte, mudar a estrutura, o aparato político, né, mudar a capital de Portugal de CPF, né? Ele tirou a capital, ele mudou com a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, para o Brasil aqui, né? E o Brasil, então, ele se tornou a nova sede do Império Português em 1808, ok? Esse período de permanência do Dom João VI, da corte portuguesa, que foi uma grande expedição, né? Foram 3 meses de viagem, trouxeram livros, trouxeram móveis, trouxeram muitos empregados, né? Foram milhares de pessoas, pessoal, que foram trazidos de Portugal para cá, né? Então, nessa expedição caríssima que foi para trazer a corte portuguesa e todo o seu aparato político, as instituições políticas, né, da corte portuguesa para o Brasil, não foi barato, né? Isso aí, inclusive, vai acabar gerando muitas vantagens depois para a Inglaterra, né? Portugal tentando, de certa forma, compensar a Inglaterra, né, pela ajuda nessa situação aí. Mas a questão é que, desde a chegada em 1808, né, o Brasil ele vai ficar, né, com a presença da corte portuguesa até 1821. E em 1815, Portugal já vai ter conseguido se livrar completamente, né, da ameaça de Napoleão, das tropas napoleônicas, que inclusive invadiram Portugal, né? Mas a estrutura política de Portugal ficou na mão de um lord inglês lá, né, de um empregado da corte inglesa, né, que manteve manteve a estrutura política, né, o mecanismo político de Portugal ainda ligado a Dom João VI, né, funcionando, ok? Mas mesmo em 1815, Portugal estando livre da ameaça napoleônica, Dom João só vai voltar em 1821, tá bom? Mas vamos lá ver como é que tudo isso aconteceu. Quando Dom João VI chegou, né, dando início aí ao período joanino, né, aqui no Brasil, uma série de mudanças foram acontecendo aí
né, durante esse período joanino. Então vamos ver o que o slide traz aqui para a gente, pessoal. As mudanças culturais provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil, ok? Vamos lá. Primeiro a gente vai ter a modernização da cidade, né? Dom João mandou construir praças, mandou ampliar as ruas, né? Houve essa preocupação da corte em fazer do Brasil, fazer da nova sede, do novo lar, né, um lugar mais confortável, né, ao que eles estavam acostumados lá em Portugal. Houve também a instalação de importantes órgãos político-administrativos, com certeza, né? A corte portuguesa e as instituições políticas de Portugal todas vieram, né, junto com Dom João VI nessa mudança para o Brasil. Só um momentinho. Continuando aqui, ele criou 3 ministérios, ele fundou o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil que nós temos hoje foi fundado por Dom João VI, apesar de ter sido falido 2 vezes, né, pela sua família. Quando ele foi embora, ele limpou o Banco do Brasil, as economias do Banco do Brasil, e depois, durante a independência, Dom Pedro I também fez um limpa nas riquezas do Brasil para poder pagar uma indenização em 1825, se eu não me engano, para Portugal reconhecer a independência do Brasil. Durante o período joanino também ocorreu a criação da Academia Médico-Cirúrgica, a criação do Teatro Real e do Museu Nacional, também a criação do Observatório Astronômico e do Horto Real, ok? Então aí vários locais, né, foram criados aí pela intenção, pela ação de Dom João VI, justamente para tornar o Brasil um lugar mais, com mais recursos, com mais opções, né, de lazer, de entretenimento, né, adequar o novo lar mesmo aos costumes da corte portuguesa. E também fez a fundação da imprensa régia, né, que seria o primeiro jornal que o Brasil teria aqui, o jornal do Império Português, a imprensa régia. Ok? Dom João também, né, visando trazer uma maior cultura, desenvolver uma maior identidade, né, ao território do Brasil, ele trouxe ao Brasil a missão artística francesa, ok? Vamos ver o que o slide fala aqui sobre isso. Pessoal, só um momentinho, acho que está chamando aqui na porta, já volto. Ok, pessoal? Sobre a missão artística francesa aqui, galera. Em 1816, chegou no porto do Rio de Janeiro a missão artística francesa, projeto organizado por Joaquim Le Breton, intelectual político e administrador francês, que reuniu considerável número de artistas plásticos interessados em viver no Rio de Janeiro. Eles introduziram o estilo neoclássico no Brasil, que estava iniciando,
e foram encarregados por Dom João do funcionamento da recém-fundada Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Então, pessoal, essa missão artística francesa aí, como eu disse, ela tinha o objetivo de criar uma identidade artística, né, para o Brasil, e para fazer isso ele procurou artistas na França, né? Mas aí foi muito importante, sim, essa missão artística francesa. A gente vai ver aqui alguns quadros, né, do Debré mais à frente. Vamos falar aqui um pouco sobre o Jean-Baptiste Debré, de 1768 a 1848. Okay? O mais lembrado pintor da missão artística francesa foi Jean-Baptiste Debré, de 1768 a 1848, que retratou o cotidiano das ruas do Rio de Janeiro, sobretudo o dia a dia da enorme população escrava da cidade. Debré viveu no Brasil de 1816 a 1831, quando produziu uma extensa obra em 3 volumes. Primeiro, a viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Okay? No primeiro, o tema foram os indígenas. No segundo, o trabalho escravo feito por africanos. E no terceiro, a política e a religião. Okay? Aqui a gente vê alguns quadros, né, do Jean-Baptiste Debré. Aqui a gente vê no primeiro quadro vendedores de pássaros negros, né? O comércio que era feito por esses escravos de ganho nas cidades, né? Nas zonas urbanas. Ele representou o cotidiano desses escravos nas cidades. Ele também representou o cotidiano doméstico, né? Nesse quadro aqui, ó, uma família brasileira no Rio de Janeiro, onde a gente vê aqui, né, uma família branca, né? Provavelmente algum engenho, né? E aqui os escravos servindo a essa família, né? A gente vê aqui um negro escravizado esperando as ordens, né? Outro aqui abanando, né? E a gente vê crianças negras. O que mais chama atenção nessa pintura são essas crianças, né? Porque olhem só, elas estão como cães, né? Debaixo da mesa recebendo um osso de galinha, né, recebendo alguma coisa assim para se alimentar, para a gente ver a condição de animalização, né, de inferiorização, de subhumanização que era imposta a esses escravos negros, né? Vamos lá, esses negros escravizados. Aqui a gente tem mais uma imagem, né, dessa missão artística francesa, que é a Boutique de Cordonnier, né, onde a gente vê alguns negros aqui, provavelmente no que seria uma sapataria, né, e aqui um negro recebendo o castigo da palmatória. Okay? E aqui a gente tem mais 2 imagens: a execução da pena no Pelourinho, o escravo aqui no Pelourinho, né, sendo açoitado, e os negros amarrados ao tronco, né. Aqui mais uma demonstração aí de tortura. Ok? Vamos lá. Agora vamos para as atividades, a correção das atividades, ok? Na questão 1 aqui da semana 4. Vamos lá. Com base na análise das imagens, descreva como era o cotidiano dos africanos que foram escravizados e que viviam no Rio de Janeiro. O que a gente pode estar respondendo aqui, pessoal? Podemos falar algo assim, ó. Os escravizados realizavam os mais diversos trabalhos, com o serviço doméstico ou mesmo no comércio, representados nas primeiras imagens. Nas outras imagens podemos observar que estavam sujeitos a diversos tipos de castigos, né? Alguns deles realizados em praça pública. Então, o cotidiano desses escravos, né, estava ligado ao trabalho doméstico, ao comércio urbano, né? Eles também estavam, o trabalho deles estava muito ligado à opressão, à subhumanização, aos castigos físicos, né, à pressão psicológica. Então, tudo isso aí compunha, né, o cotidiano dos escravos africanos aqui no Brasil, ok? Vamos lá. Nicolas Antoine Tounet e seu filho Félix Émile Tounet pintaram muitas paisagens da cidade do Rio de Janeiro, do começo do século XIX.
analise as que foram selecionadas. Aqui a gente tem uma imagem do Félix e uma do Nicolas, né? Aqui na imagem do Félix a gente tem a vista do Rio de Janeiro, ok? E aqui na imagem do Nicolas a gente tem a praia e a Igreja da Glória, né? Ambas aqui representando o mesmo cenário, a mesma cidade, o Rio de Janeiro. Vamos lá. E aí vem a questão 2. Com base nas imagens acima, descreva como era a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX e compare com o cotidiano do começo do século XXI na nossa época. Ou seja, a gente vai comparar as imagens aqui, né, desse período aqui, ok, com o que seria o Rio de Janeiro, né, pelo que a gente sabe do Rio de Janeiro hoje, ok? Então vamos lá, o que a gente pode estar respondendo nessa questão 2 aqui, pessoal? Vocês podem falar algo mais ou menos assim. A cidade tem poucas construções, né, aqui no começo. A cidade tem poucas construções, segue um estilo colonial. Podemos observar uma natureza ainda exuberante. Vemos também algumas embarcações e homens a cavalo. A população é representada assistindo ao que parece ser um escravo sendo castigado. Após a chegada da família real, temos uma modernização da cidade, o alargamento de ruas, novas construções, e a população passa a contar com bibliotecas, museus e o jardim botânico, além de diversas instituições do governo. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro é mundialmente conhecida como a Cidade Maravilhosa, devido às suas paisagens e construções. Porém, sabemos dos problemas sociais presentes na cidade. A violência do tráfico, das milícias, além da falta de estrutura em diversas regiões. Ok? É literalmente fazer uma análise entre um período, né, o período aqui do século XIX, né, do século XIX, século XX, com o século XXI, o século atual. Ok? Então é isso, pessoal. Peço que vocês sigam o meu canal Professor Divaldo História. Sigam também o canal do Professor Dimas. E é isso aí que a gente tem na correção da semana 4. Ok? Só um momentinho que eu vou abrir aqui o próximo slide. Sobre esse tema aqui, antes de fechar, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? E aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí? Quer perguntar, Danila, alguma coisa? Não, não. Não? Beleza. Então tá. Tá bom. Beleza, Ana. Então vou passar aqui pro próximo, tá bom? Só um momentinho, pessoal. Vou fechar aqui que eu vou abrir o outro slide. Só um momentinho, pessoal. Tô abrindo aqui. Opa. Ok. Tá aparecendo para vocês aí o slide? Sim. Beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a correção da atividade complementar das semanas 3 e 4. Ok? Como vocês sabem, aí, a cada 2 semanas a gente está introduzindo uma atividade complementar aí. E atividade do livro. Ok? Então vamos fazer a correção aqui das questões 4 e 5 da página 209 do seu livro didático. E das questões aqui de leitura e escrita em história da página 210. Ok? Então vamos lá. A questão 4. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. A gente sabe, né, dentro daqueles estudos nossos do Pacto Colonial, que existem 2 figuras dentro desse Pacto Colonial. A colônia, que no caso era representada pelo Brasil, e a metrópole, que era representada por Portugal.
E dentro do pacto colonial, toda a estrutura de funcionamento, né, desse pacto colonial, ela trabalhava para o benefício, né, da metrópole, no caso de Portugal. Então, a gente viu aqui, né, a transferência da corte portuguesa, da família real, né, e o governo da metrópole para a sua principal colônia, para o Brasil. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Okay? Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Ok? Então vamos lá. Aqui é o texto, né? Do Alencastro Novaes. O que vai no enunciado? Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, por terem o que, pessoal? O que mudou na relação entre Brasil e Portugal aqui, né? E de que forma esse período joanino ele vai influenciar, né? Ele vai desembocar aí na independência, no processo de independência do Brasil, né? A alternativa certa seria a letra B, né? Enfraquecido o pacto de dominação, ou seja, enfraqueceu o pacto colonial, né? Uma vez que a própria metrópole está na colônia e a colônia ela começou a se desenvolver, vai chegar até um momento, pessoal, que a colônia, que o Brasil, né, vai se tornar um estado português, o que vai representar o fim do período colonial brasileiro, porque o Brasil ele vai deixar de ser uma colônia de Portugal e vai se tornar um estado, uma província ligada, né, ao reino português. Por exemplo, o Brasil ele vai ser uma província, né, um estado português, tal qual Algarves era, né? Então é isso aí. Então seria a letra B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, né? Agora, uma vez que o Brasil deixou de ser uma colônia e se tornou um estado português, tá bom? Aqui a questão 5. A emancipação política do Brasil deu-se no contexto de insatisfações portuguesas diante da atitude protelatória de Dom João VI. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815, provocou descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o retorno da corte para Portugal em 1821. Sobre a temática, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, qual que é a temática aqui que a gente vai analisar nas alternativas, né? É a emancipação política do Brasil. É esse processo aí que vai fazer do Brasil reino unido a Portugal e Algarves, né? Em 1815, quando Dom João começou a receber pressão de Portugal, né, do governo português, da população portuguesa, para voltar para Portugal, ele se negou a voltar e, para justificar a sua, como é que eu posso dizer, a sua continuação aqui no território brasileiro, ele vai fazer do Brasil parte do reino de Portugal, né? Ele vai fazer do Brasil uma província portuguesa para poder continuar aqui no Brasil. E ele vai continuar aqui no Brasil até 1821, pessoal. Para poder continuar, ele acabou com a configuração do Brasil como colônia e tornou o Brasil um estado português. Isso é muito importante a gente pensar. Por quê? Porque quando Dom João volta e os portugueses exigem que o Brasil volte a ser uma colônia de Portugal, as mudanças que Dom João fez aqui no território já não poderão mais ser revertidas, né, ser anuladas. Então, vai acabar que essa pressão para que o Brasil volte a ser uma colônia vai influenciar, vai incentivar que o Brasil venha a alcançar a sua independência, tá bom? Então, de todas essas alternativas aqui, pessoal, a correta seria a letra A. Dom Pedro I, na condição de príncipe regente,
atendeu aos clamores populares e decidiu desobedecer à convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822. Ok? Então, quando Dom João volta, vocês devem lembrar disso, Dom João volta para Portugal em 1821 e a corte portuguesa tem essas duas exigências, né? Que não tenha ninguém da corte portuguesa aqui no Brasil, né? Não tenha nenhum membro da corte de Portugal no Brasil. Isso implicava a volta de Dom Pedro I, que foi deixado aqui por Dom João para manter o elo, né? Da corte portuguesa aqui no território do Brasil. Dom João meio que já previa que o Brasil inevitavelmente iria entrar em um processo de independência pela circunstância do todo, né? Os Estados Unidos já estavam independentes, as colônias espanholas, né, aqui na América do Sul tinham alcançado a sua independência, então faltava o Brasil ainda a alcançar a sua independência, né? O Brasil era o único país que ainda estava ligado à sua metrópole, então era inevitável que o Brasil acabasse se tornando independente cedo ou tarde. Então Dom Pedro fica. Só que aí, com essa pressão para que Dom Pedro voltasse, né, essa pressão inclusive motivada pela vontade do governo português, né, de fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia, ok? Dom Pedro ele resolve negar, né, dizer não às exigências do governo português e diz que fica. Ele diz que não vai voltar para Portugal, que vai ficar no Brasil. É o chamado Dia do Fico, né, de 9 de janeiro de 1822, aí, que vai marcar o início do processo de independência. Em 7 de setembro ele proclama a independência, né, do mesmo ano, de 7 de setembro de 1822. Aí o Brasil se torna uma nação independente, porém com a mesma estrutura colonial, né? Mesma estrutura política. Agora, Dom Pedro, que era o príncipe regente, ele vai se tornar então imperador do Brasil. Ok? Vamos lá. Questão 2, a parte 2 aqui, leitura e escrita em história. Vamos lá, leitura e escrita de textos. Vozes do presente. O texto 1 é de Boris Fausto, um jornalista e historiador. E o texto 2 é uma entrevista com Cecília Helena de Sales Oliveira, né? Ambos são professores da Universidade de São Paulo. Então são dois historiadores, né? É a opinião de dois historiadores sobre o mesmo tema, ok? Provavelmente vai ser comparando essas opiniões aí que a gente vai desenvolver as questões. Vamos lá. O texto 1 do Boris Fausto. O que o Boris Fausto fala aí? A emancipação do Brasil não resultou em maiores alterações da ordem social e econômica ou da forma de governo, né? Ou seja, ele está falando que a estrutura social vai se manter a mesma, a forma de governo vai se manter a mesma, né? A gente viveu uma monarquia com Dom João, vamos viver uma monarquia com Dom Pedro aqui também. Mesmo o Brasil independente, continua sendo uma monarquia governada, né, por membros da corte portuguesa. Pessoal, só um minutinho, estão chamando aqui de novo. Ok, estou de volta. Continuando aqui o texto do Boris, né? Uma das principais razões dessa continuidade se encontrava na vinda da família real para o Brasil e na forma como se deu o processo de independência. A abertura dos portos por parte de Dom João VI estabeleceu, como vimos, uma ponte entre a coroa portuguesa e os setores dominantes da colônia, especialmente os que se concentravam no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Ok? Então, Dom João ele vai abrir os portos, né, às nações amigas. Quem são essas nações amigas? Principalmente a Inglaterra, né? Outras nações europeias que são aliadas a Portugal, mas principalmente a Inglaterra aí. Inclusive os produtos ingleses vão entrar aqui mais baratos do que os produtos portugueses, né? Justamente para conceder essas vantagens à Inglaterra e de certa forma compensar, né, a monarquia inglesa pelos custos que ela teve nesse processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil.
Portugal já devia para a Inglaterra. Imagina depois dessa viagem aí para o Brasil, né? Dessa mudança, ok? Então a gente vai ver aí, né, Dom João fazendo isso e favorecendo, devido a isso, né, liberando que as províncias fizessem comércio com qualquer outra nação. As principais regiões que vão se beneficiar serão Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ok? Aqui o sudeste do Brasil já vai receber uma benesse aí logo de início. Os benefícios trazidos para a região fluminense com a presença do rei no Brasil vinham incentivar a expansão econômica daquela área, ligada aos negócios do açúcar, do café e do tráfico de escravos. Inclusive, esse tráfico de escravos aqui vai começar a ser muito questionado pela política inglesa. A Inglaterra estava desenvolvendo uma revolução industrial e não era interessante para ela que houvesse trabalho escravo. Ela queria que as pessoas trabalhassem e tivessem um salário, para que tivessem com o que gastar, né, com que recursos para poder comprar produtos ingleses. Okay? A elite política promotora da independência não tinha interesse em favorecer rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia. Ou seja, essa estagnação no processo de independência, não vai haver uma grande mudança nas classes sociais, não vai haver uma grande mudança na estrutura de funcionamento econômico, né? na própria estrutura, nas instituições, né, políticas, na burocracia política. Nada disso vai mudar tanto assim do Brasil, enquanto o Brasil for um império português, para o Brasil se tornar um império de si mesmo, um império brasileiro, né? Vai se manter mais ou menos as mesmas estruturas sociais que o Brasil tinha antes de se tornar independente. Essas estruturas se manterão após a independência, ok? Por quê? Porque era interesse, né, dessa elite política, dessa elite econômica, desses setores aqui do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ok? É isso que defende aqui o Boris, que manteve-se essa estrutura para benefício, né, dessas elites aqui do sudeste brasileiro. É significativo que os esforços pela autonomia que desembocaram na independência concentraram-se na figura do rei e depois na figura do príncipe regente. Ou seja, né, pessoal, esse processo de independência, ele não teve uma participação popular, ele se deu em pouquíssima parte, né, pela ação dessas elites, né, porque elas queriam manter os privilégios que elas alcançaram, a estrutura de privilégios que elas alcançaram com a vinda, né, da corte real, aqui com o período joanino. Brasil independente, eles queriam manter os mesmos benefícios. E na figura de Dom Pedro I, né, que para não gerar um desligamento, uma ruptura total com Portugal, ele fica e assume o cargo de imperador do Brasil, ok? Então foi o processo de independência do Brasil, segundo Boris Falta, foi um processo sem a participação popular, foi um processo mais das elites. Vamos ver aqui, ó, o que a Cecília Helena de Sales Oliveira fala aqui na sua fala, né, no seu texto aqui. Em primeiro lugar, é preciso desmistificar a ideia de que a independência foi feita sobre o signo da continuidade e a organização do império. Carregava as marcas da monarquia portuguesa e das tradições coloniais. Ou seja, ela já começa contradizendo Boris, né? Falando que essa ideia da continuidade, essa ideia de que a monarquia, né, a monarquia brasileira, né, o Império Brasileiro, ele vai se estabelecer mantendo, né, os símbolos, a estrutura, a própria linhagem, né, do governo português, assim que isso tudo é uma representação, né, de uma atuação que vise excluir a participação popular nesse processo, né, que isso não se deu bem assim, não. Aí ela continua. O estudo das lutas sociais entre 1820 e 1824,
né, aqui antes da independência e 2 anos depois da independência, né, durante o período aqui da Constituição, a primeira Constituição do Brasil independente, 1824, o estudo desse período aqui de 1820 a 1824 permite compreender a ruptura que a independência assinalou em relação ao antigo regime e à monarquia absolutista portuguesa. Em segundo lugar, quando se leva em conta o intenso debate político da época e o envolvimento de diferenciados setores sociais nessas discussões, é possível perceber com clareza que o momento da independência representou, pela primeira vez no Brasil, a elaboração prática de princípios do liberalismo, definidores de relações de dominação social burguesa, e que a escravidão não era incompatível com a nova ordem social que então se configurava. O que procuro apontar é que a época da independência teve enorme importância enquanto marco decisivo da formação do Estado liberal no Brasil. Ou seja, ela defende uma posição onde o processo de independência ele teve uma maior participação popular, enquanto Boris Fausto defende uma posição que o processo de independência teve uma menor participação popular, né? Foi um processo mais das elites, aqui ela diz que foi um processo de um todo, né? Então vamos lá. A letra A. Qual é o significado de independência para o autor do texto 1? O que a gente pode estar respondendo nessa questão aqui, pessoal? Podemos falar algo assim, ó. Para o professor Boris Fausto, a independência não resultou em mudanças significativas na área socioeconômica ou política. Até mesmo a monarquia, forma de governo vigente no Brasil antes da emancipação política, manteve-se. Portanto, para esse autor, a independência se fez sob o signo da continuidade. Ok? Aqui a letra B. Ainda para o autor do texto 1, quais foram os grupos sociais beneficiados pela instalação da corte de Dom João no Rio de Janeiro? O que a gente pode responder, pessoal? Segundo o autor, a mudança da corte joanina para o Rio de Janeiro beneficiou, sobretudo, as elites de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estudos recentes indicam que, na passagem do século XVIII para o século XIX, os mercadores de escravos estavam entre os homens mais ricos das praças do Rio de Janeiro e de Salvador. Ok? A letra C. Qual é o significado de independência para a autora do texto 2? Vamos lá. Para a professora Cecília Helena, a independência resultou, sim, em mudanças importantes. Segundo ela, o estudo de lutas sociais, guerras, inclusive, nos permite concluir que a independência foi um rompimento com o antigo regime e a monarquia absolutista portuguesa. Para essa autora, portanto, houve ruptura. Ok? E a letra D. Boris Fausto e Cecília Helena discordam quanto à participação do povo na independência. Justifique. Vamos lá, o que a gente pode responder, pessoal? Para Boris Fausto, a independência foi um arranjo político promovido pela elite e em favor dela. Daí, a liderança do processo ter ficado com a nobreza. Já para Cecília Helena, houve sim participação popular nas lutas pela independência. Para a autora, ocorreu o envolvimento de diferenciados setores sociais nas discussões sobre a emancipação política do Brasil. Ok? E a última aqui. Reflita e responda. Qual das duas versões sobre o significado da independência você considera mais convincente? Aí, essa é uma questão de resposta pessoal. Vocês vão mais pela ideia do Boris ou mais pela ideia da Cecília Helena? Aí é a opinião de vocês, ok? Então é isso, pessoal. Aqui a gente termina a correção da atividade complementar das semanas 3 e 4. Sobre esse tema, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Oi, Danila, Ana. Quer perguntar, Danila, alguma coisa? Não. Não. Beleza, então vocês estão entendendo tudo mesmo. Então valeu, pessoal, obrigado por estarem comigo hoje e até a próxima. Até mais. Obrigada a nós. É nóis, valeu. Tchau, tchau. Até Tchau, amanhã. tchau, um abraço. Até mais, até amanhã. Não.